gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a secretária da Cultura, Regina Duarte, que deu uma entrevista dia 7 agora desse mês de maio à CNN, onde ela parecia que estava fora de si, não falando nada com nada. Foi um sururu, ela não respondia o que era questionado, você não entendia nada. A entrevista está disponível aqui no seu YouTube, tem 40 minutos. Gente, mas olha, é uma confusão, assim, ó, fala, meu Deus, aonde ela está, aonde vamos parar? Mas pode deixar que eu vou te explicar nos mínimos detalhes como foi essa entrevista. Vamos comigo! Regina Duarte, todo mundo conhece ela de papéis que deram o que falar na televisão, né, mais precisamente na Dona Rede Globo, onde ela entrevistou a Malu Mulher, ela fez a Viúva Porcina no Rock Santeiro, ela também fez a Helena do Manuel Carlos, ela fez tantos outros papéis de grande importância para não quero dizer a palavra aqui, teledramaturgia brasileira. Esse ano, Regina Duarte foi convidada pelo presidente a se tornar a secretária da Cultura, ao qual ela aceitou. Tanto é, se a gente for lembrar o que aconteceu há um período atrás, ela foi demitida em rede nacional pelo senhor William Bonner no Jornal Nacional. Isso mesmo, porque todos que trabalham na Globo não podem se vincular a partidos, trabalhar para o governo, né, em cargos públicos. E aí ela aceitou e teve todo aquele rolo e lá no seu Jornal Nacional ela foi demitida. Gente, vamos para a entrevista em si. A entrevista começa ela falando com o Daniel, aí na bancada tá a Daniela e o Gotino. Então tá os dois na bancada e o Daniel lá junto dela em Brasília. Aí eles começam a conversar, ela fala que conheceu o Daniel no avião e tem e ela tratando ele com amor, isso, aquilo, outro. E aí ele começa a fazer alguns comentários, alguns questionamentos para a nossa secretária. Dentre esses questionamentos, ele pergunta para ela qual vai ser a ajuda que a Secretaria da Cultura vai dar para os profissionais da área do entretenimento que estão sem trabalhar nesse período que estamos, né, de pandemia. E aí ela fala do auxílio emergencial de R$600 que já vem sendo liberado para pessoas trabalhadores informais. Ela justifica sim, ela fala que tem um decreto que vai sair também. E ela vai falando, vai fugindo da conversa. E assim, o repórter, gente, o Daniel Adjunto, que estava fazendo a entrevista, ele está muito que desconfortável. Até porque tem gente, né, que tá ali, os assessores dela estão todos ali ao entorno dele. Você vê que ele tá muito desconfortável, que ele fica totalmente sem saber o que perguntar. E ele tá com muitas perguntas. Você vê que ele tá com um caderninho cheio das perguntas. E conforme a entrevista vai desenrolando, aí eles começam a falar que outras pessoas já perguntam que por que ela não se manifestou referente às perdas, né, que nós tivemos de pessoas relacionadas à área da cultura, atores, cantores, personalidades da área da cultura. Ela disse assim, que ela entrou em contato diretamente com as famílias, né, desse pessoal, porém ela não quer fazer um obituário, porque se ela fosse fazer um obituário, ela colocava lá no site, e aí ela ia ver todos os mortos, e ela não se via obrigada nesse sentido a ter que falar para todos, e sim diretamente com as famílias que sofreram as perdas. Os jornalistas que estão na bancada, mais o entrevistador, eles começam a ficar muito desconfortável, mas muito desconfortável com as coisas que ela vem falando. E aí, pra piorar, ela debocha. Isso mesmo, ela debocha. Ela começa a cantar, toda debocheira de um período muito, mas muito grave que vivemos no Brasil. Que foi a ditadura militar que ocorreu entre
1 de abril de 64 a 15 de março de 85, aonde a cultura sofreu boicote, a imprensa sofreu boicote, pessoas foram assassinadas, pessoas sumiram, tiveram que sair fugidas daqui do Brasil para países adjacentes para se salvar, né? Resguardar a sua vida. E ela fala com ar de... Ela, gente, ela vivenciou tudo isso. Porque a nossa secretária da Cultura tem 73 anos. Então ela presenciou na pele o período da ditadura. Totalmente ali no período que ela já trabalhava como atriz. Então ela vivenciou esses boicotes. Ela vivenciou tudo isso que aconteceu. Mas ela veio com um ar de deboche cantando a música, gente. E aí, pra piorar, assim, o que eu achei assim... O ápice do absurdo, gente, assim. Aí ela fala assim, essa música não é gostosa de cantar? Gente, ela questiona o entrevistador, não é gostosa, não era legal quando a gente cantava essa música? E assim, tá? Nesses movimentos, nesses trejeitos. E aí ele fala, que secretária foi um período de muitas perdas, onde morreu muita gente, houve censura, secretária. E aí ela fala assim, vou ler aqui o que ela fala, gente. Sempre houve tortura, não quero arrastar um cemitério, mas na humanidade não para de morrer. Se você falar de vida, de um lado tem morte. Por que olhar para trás? Não vive quem fica arrastando cordéis de caixão. Cordéis de caixões. Acho que tem morbidez neste momento. Aí ela fala da situação que estamos vivendo no momento, né? Está trazendo uma morbidez insuportável. Não tá legal. Isso são palavras da secretária, tá? Da secretária. Brasil, não tá fácil para ninguém, dona secretária. Eu quis trazer, gente, isso daqui, tá? Eu vou pro último ponto, que eu acho que vale muito salientar. Mas antes de mais nada, se você não é inscrita ou inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, porque toda vez que houver um vídeo novo, você será notificados, e vocês verão aqui correndo, aquele biscoito gostoso. Esse biscoito a gente dá sim, gente, esse biscoito é prazeroso. Deixe sempre sua dedada, ela é de suma importância para mim e nos outros. Deixe essa dedada maravilhosa e muito prazerosa. E se você não me segue nas redes sociais, @FelipeNotes no seu Instagram. Vamos lá, gente, fortalecer, né? No seu TikTok, no seu Facebook, no seu Twitter, em todas as plataformas, porque a gente é multiplataforma, a gente tá em todos os lugares, sempre trazendo conteúdo e coisas gostosas para vocês. Para finalizar aqui, gente, esse negócio da dona secretária, o que acontece? Eles quiseram colocar um vídeo, né, da atriz Maite Proença, ao qual ela se direciona à nossa secretária da Cultura. E aí ela questiona, na verdade ela fala das perdas, ela questiona o posicionamento da nossa secretária em relação a essas perdas dos artistas que faleceram, né, recentemente, seja por causa do momento, ou seja por causa de doenças e coisas afins. E aí ela retira o ponto, não ouve, começa a dar chilique, a falar, a bater boca e nananã. E aí ela fala assim, Daniel, que é isso? Vocês estão desenterrando mortos. E fala e questiona, e aí passa o vídeo, mas a gente não consegue ouvir o que ela tá falando, porque eles priorizaram a fala da Maite Proença. Maravilhosa. E assim, o que acontece também é que ela depois fala assim, ela encerra a entrevista, os assessores dela mandam findar a entrevista, acabou, não vai falar mais nada. Ela fala assim, quem são esse povo que tá invadindo a nossa conversa? Eu falei que ia dar uma entrevista para você, e tem gente falando, gente que eu nem sei quem é, que eu não... Ela menosprezou o trabalho dos âncoras, né, do jornal, que foi o Gotino e a Daniela. Gente, foi assim, de ficar bestificado. Um menino totalmente desconfortável lá do lado dela. Foi uma
cena, gente. E aí ela fala assim, que tá tendo mortes, isso, aquilo. E a Daniela, gente, ela dá uma com luva de pelica na cara da nossa secretária. Olha, meu Deus, foi bafo. E devido a essa grande repercussão dessa entrevista, né, que teve aqui no nosso país, muitos artistas estão se posicionando referente a essa entrevista que ela deu. Muitas pessoas estão falando para a filha dela, né, a Gabriela Duarte, interditar a mãe. E gente, tá babado, tá confusão. Isso vai render muito assunto, muito, mas muito assunto. Porque essa foi a primeira entrevista que ela deu. Imagina as próximas, gente. É babado, é confusão, a gente vai acompanhar por aqui e a gente traz novidades para vocês mais breve possível, tá bom? Vamos acompanhando as notícias e é nisso! A gente se vê por aí.